Olá, turmas! Sou o professor Gilberto, de Educação Física do Ensino Médio. As turmas tiveram o desafio de elaborar um podcast, do desenvolvimento dos roteiros até a gravação dos áudios. No podcast da Educação Física do Ensino Médio, vamos falar sobre assuntos, filmes e séries da atualidade relacionados com o universo da educação física. Vamos dar início com as alunas Ana Laura, Maria Eduarda e Tainá falando do filme Full Out. Olá, gente! Eu me chamo Ana Laura Lourenço e eu estudo no 2º ano do ensino médio do Colégio Sinergia. O assunto que eu escolhi para tratar no podcast de hoje foi o filme chamado Full Out. Full Out é um filme de drama e esportes que foi lançado no ano de 2015 no Canadá. Ele é baseado numa história verídica e ele conta a história de Ariana Berlin, uma ginasta de 14 anos que precisou desistir do sonho de entrar na faculdade e de participar dos Jogos Olímpicos após sofrer um acidente de carro. Depois de recuperar seus movimentos e sua confiança através da dança, ela é chamada de volta ao mundo da ginástica e com isso ela consegue unir ao hip hop, que foi uma paixão que ela acabou descobrindo. Os principais personagens são Michelle, sua fisioterapeuta, que apresenta a ela o mundo da dança, onde ela acaba fazendo bons amigos como o Adam, o Twish, a Cashmere e a EMT. E seus amigos de longa data da ginástica como a Isla, Nate, a treinadora Val e o treinador Pierce. E não podemos esquecer de sua mãe, Ramona, e seu pai, que foram um grande suporte para a Ariana diante do que ela teve que passar. O filme nos deixa a mensagem de nunca desistir dos nossos sonhos. A Ariana, apesar dela ter ouvido dos médicos que ela nunca ia conseguir fazer ginástica novamente, ela não desistiu do que ela queria. E ela conseguiu ressignificar a vida dela através de uma paixão que ela encontrou em um dos momentos mais turbulentos da vida dela, que foi o hip hop. E ela uniu a sua grande paixão com o seu grande sonho, que era a ginástica. E a cena que mais me chamou a atenção foi justamente quando ela uniu essas duas grandes paixões, mas em forma de pessoas, chamando a equipe de ginástica e a de hip hop para treinarem juntas. Apesar da rixa que sempre existiu entre eles, essa rivalidade, onde eles queriam ganhar a Ariana pro lado deles, e ela fez eles compartilharem conhecimentos e aperfeiçoar cada um mais a sua arte. E o filme também, ele se assemelha muito com o que a gente tem aprendido nas aulas e com o universo da educação física, já que ele trata isso, né? Trata áreas distintas desse universo, que são a dança e a ginástica, unindo elas por meio de cooperação, competições e superações de todos os personagens e reinventando o nosso pensamento, né? Porque realmente a dança e a ginástica são áreas distintas que a gente não pensa que poderiam se cooperar entre si. Oi, gente, sou a Maria Eduarda e escolhi o filme Full Out. Foram muitos motivos que me levaram a essa escolha. Um deles é que durante 10 anos pratiquei ginástica rítmica. Comecei a praticar com 4 anos e parei aos 14. Participei de diversos campeonatos, como brasileiros e estaduais. Tenho uma grande paixão por esse esporte, possuidor de uma beleza ímpar. A história desse filme é encantadora e vale muito a pena conhecê-la. A história da ginasta Ariana Berlin é exemplo de superação e força de vontade para todos que almejam realizar um sonho. O filme Full Out, No Ritmo da Vitória, de 2015, relata a vida de uma ginasta que aos 14 anos sofreu um acidente de carro e teve de desistir dos Jogos Olímpicos. Ariana, a personagem principal, lutou para recuperar seus movimentos e sua confiança por meio da dança, no caso, o hip hop, e como isso ajudou a voltar para o mundo da ginástica. A ginasta se torna uma das mais bem-sucedidas atletas da história de UCLA, a universidade que frequentou, e atuou como dublê em diversos filmes, incluindo Aida
adaptação cinematográfica da vida dela. O filósofo grego Sócrates afirma: conhece-te a ti mesmo. Essa é uma questão importante, não só naquela época, mas também nos dias de hoje. Sabermos quem de fato somos, quais são os nossos limites, o que desejamos e o que realmente queremos são fatores essenciais para darmos razão à nossa existência. No filme, Ariana, a personagem principal, busca constantemente o autoconhecimento. E após sofrer o acidente, ela procura exteriorizar cada vez mais a sua verdadeira identidade. E devido a isso, junto com a sua força de vontade e determinação, ela supera seus maiores limites, considerada, na minha opinião, um exemplo a ser seguido e admirado. Questão 2. O filme em geral possui cenas lindíssimas e com profundos ensinamentos, mas fui surpreendida quando a Ariana decide participar da batalha de hip hop, sendo uma atitude bastante ousada. Essa decisão nos faz refletir a importância de termos bons amigos, pois com eles podemos alcançar um alto nível de desenvolvimento e vivenciar momentos incríveis de aprendizagem e confraternização. Por isso, devemos sempre valorizar uma amizade sincera. Questão 3. O filme Full Out aborda a dança de hip hop, que está atrelada ao movimento do corpo humano. Sendo assim, essa é a definição de cultura corporal. O entendimento do contexto histórico correlaciona-se às práticas corporais como um instrumento de intervenção crítica e participativa no contexto social onde cada indivíduo está inserido. Oi, gente! Meu nome é Tainá Fonseca Gonzer, eu sou do segundo ano A do ensino médio e o filme que eu escolhi é o Full Out. Full Out é um filme baseado em uma história real que lançou em setembro de 2015 e tem como personagem principal Ariana Berlin, uma ginasta que acaba sofrendo um grave acidente de carro que faz com que ela precisasse parar de treinar e passar um bom tempo fazendo fisioterapia. Durante esse tempo, sua fisioterapeuta Michelle apresenta a ela o seu grupo de dança e esse pede ajuda dela com novos passos para uma competição muito importante. Quando a Ariana finalmente se recupera, ela resolve voltar a treinar para tentar entrar na faculdade que ela tanto queria. Além de conseguir entrar na UCLA, Ariana Berlin se torna uma das maiores ginastas da história da faculdade. Pergunta número 1. Na sua opinião, qual a principal mensagem do filme? Bom, a mensagem de superação com certeza é a mais importante do filme, na minha opinião, porque ele trata de um assunto muito delicado e mesmo passando por tudo isso que a Ariana passou, ela consegue se recuperar e conquistar o sonho dela. Número 2. Descreva a cena que mais chamou a sua atenção e o porquê dessa cena. A cena que eu mais gostei foi a cena de quando a Ariana entra e começa a dançar junto com o grupo durante a competição deles, porque eles estavam precisando de ajuda. E eu gosto muito dessa cena porque eu sou uma pessoa que gosta muito de dança e de dançar. E é uma das artes que eu mais aprecio, então é isso. Por isso que eu gosto. 3. Através dos assuntos já discutidos na aula de educação física ou por experiências vividas nas práticas esportivas, relacione o filme com o universo da educação física. Eu acredito que a relação desse filme com a educação física
é o fato que ele mostra que é preciso treinar muito para conseguir um ótimo desempenho no esporte que você deseja se dedicar. Ele também mostra que tudo é um processo, e se algo der errado, não tem que desistir daquilo que você acredita, você tem que aprender e lidar da melhor forma possível com as coisas que a vida proporciona. Agora falaremos do filme Coach Carter, com o aluno José Vinícius e a aluna Beatriz Torres. Olá, gente, eu sou a Beatriz Torres, do segundo ano A, e o filme que eu escolhi para essa apresentação foi Coach Carter, Treinando para a Vida. O filme Coach Carter, Treinando para a Vida, foi lançado em 2005 e tem como personagens principais o treinador Kim Carter, os alunos Timo Cruz, Junior Battle, Damien Carter, que é o filho do treinador, Tim Kaine e Jason Laley. O filme é baseado em fatos reais e conta um pouco da história de Kim Carter, um ex-jogador de basquete que é convidado para ser treinador na escola onde estudou na juventude e ajudar os alunos a melhorar o desempenho no basquete. Os alunos se mostram surpresos com a postura rígida do treinador e também bastante resistentes a ela no início. Com o passar do tempo, os garotos conseguem perceber que as exigências de Carter foram essenciais para transformá-los em grandes campeões, dentro e fora das quadras de basquete. O filme traz muitas mensagens para a vida, mas na minha opinião, a maior de todas as lições é sobre disciplina, já que a mesma é essencial para alcançar os objetivos. No filme, o treinador Carter faz exigências que precisam ser cumpridas, como manter boas notas na escola e ser pontual. Os alunos que em um primeiro momento acharam besteira, depois de resistir muito, perceberam como tudo isso os ajudou no basquete e na vida. Uma cena que me chamou muita atenção foi quando Carter entra na quadra e os alunos estão estudando, pois isso mostra como a dedicação do treinador foi poderosa, não mudou apenas o desempenho dos jovens dentro das quadras, mas a maneira dos mesmos de pensarem. Acredito verdadeiramente que os esportes têm o poder de mudar vidas, como acontece no filme. Os esportes também tiram muitos jovens da criminalidade e da pobreza. Além disso, os exercícios físicos não só melhoram nossa qualidade de vida e nos deixam mais felizes e bem-humorados, como ajudam na cura de doenças como obesidade, ansiedade, asma e até mesmo a depressão, já que libera o hormônio da felicidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor e pessoal. Meu nome é José Vinícius, do segundo ano A, e o filme que eu escolhi é Coach Carter, Treino para a Vida. O filme Coach Carter, Treino para a Vida é baseado na biografia da vida de Kim Carter, lançado em 2005, caracterizado no gênero drama e filme de esporte. Tem como os personagens principais o treinador Kim Carter e os jogadores do time Damien Carter, Junior Battle, Warren, Timo Cruz, Jason Laley e Kenan Stone. A história se passa na cidade de Richmond, na Califórnia, em 1999, nos Estados Unidos. Por ser uma cidade pequena, uma escola na área mais pobre precisa de um treinador para o time de basquete. O dono de uma loja de artigos esportivos, Kim Carter, que estudou na infância na mesma escola, recebe um convite para ser o técnico de basquete. Carter aceita o convite, mas com imposições onde os alunos, para se manter na equipe de basquete, precisam mudar o comportamento com notas melhores, respeito e boas maneiras. Com muita disciplina e regras duras, ele consegue fazer a equipe começar a vencer. Mas quando as notas dos jogadores começam a baixar, Carter fecha o ginásio e interrompe o campeonato. O treinador é criticado pelos jogadores e seus pais, mas está determinado a fazer com que os jovens sejam vencedores tanto na escola quanto dentro das quadras. Na sua opinião, qual a principal mensagem do filme ou série? Então, na minha opinião, estudo e disciplina são essenciais para alcançar seus objetivos, porque no filme ele retrata muito disso, que
além de jogadores de basquete, eles tinham que ser bons alunos para conseguir entrar para uma faculdade, etc. Descreva a cena que mais chamou sua atenção e por que desta cena. Na minha opinião, a cena do maior impacto é quando o primo de Timo Cruz é assassinado. Ele vai pedir ajuda para o treinador, pois naquele momento ele percebe que se não mudasse de vida, o seu destino seria igual ao de seu primo. Através dos assuntos já discutidos na aula de educação física ou por experiências vividas na prática esportiva, relacione o filme ou série com o universo da educação física. Então, no filme Coach Carter, Treino para a Vida, é profundamente relacionado com a disciplina de educação física, não somente por causa do envolvimento do basquete, mas sim pela apresentação e exemplificação de que sem os valores olímpicos, respeito, amizade e excelência, a gente não é nada. Agora falaremos sobre o filme Um Homem Entre Gigantes, com os alunos Eric e Vinícius e a aluna Heloise. Boa tarde, me chamo Eric Wilde e vocês estão no meu programa de podcast. Sou do segundo ano A e estou aqui para falar do filme Um Homem Entre Gigantes. Escolhi este filme por conta de seu nome, o mesmo me chamou a atenção e não perdi tempo e fui dar uma conferida. O filme Um Homem Entre Gigantes teve seu lançamento na metade do ano de 2016. Os principais personagens do mesmo são Bennett Omalu, que é o Will Smith, Dr. Julian Bales, que é o Alec Baldwin, Dr. Cyril Waite, que é o Albert Brooks, e Prema Mutiso, que é o Gugu Mbatha-Raw. Basicamente, o resumo do filme conta a história de um médico, neuropatologista, forense Dr. Bennett Omalu, que ocasionou o descobrimento de uma doença denominada ETC, encefalopatia traumática crônica, em 2012. Essa doença atingia grande parte desses jogadores, que acabavam se lesionando nas partidas. A descoberta foi feita enquanto Bennett, que era Will Smith, examinava o corpo de um antigo jogador de futebol da NFL. O cérebro e a cabeça de quem sofre por ter essa doença fica se desintegrando e perdendo massa atrás de massa, que pode ser uma problemática na sua vida depois. A mesma pode causar também perda de memória, depressão, entre outros. Durante o decorrer do filme, Bennett sofre em contar sobre seu descobrimento para todos, pois ninguém acreditava nele, e o mesmo teve que ir até o final durante a liga, apenas com aqueles que estavam os apoiando. Áudio 3. Na sua opinião, qual a principal mensagem do filme ou série? Na minha opinião, a principal mensagem deste filme é demonstrar a todos os fãs, os fanáticos pelo esporte, o que se passa dentro do campo, que é sentido pelos atletas e o que eles lutam diariamente, por conta de suas lesões, suas doenças, como retrata no filme, etc. Descreva a cena que mais chamou a sua atenção e o porquê dessa cena. A cena que mais me chamou a atenção foi de quando os amigos de Bennett o apoiaram na descoberta dele, não deixando sozinho. Que aí eu vi muito companheirismo, aí eu vi como ele tinha amigos de verdade, amigos que ajudavam bastante ele. E é isso. Através dos assuntos já discutidos na aula de educação física ou por experiências vividas nas práticas esportivas, relacione o filme ou série com o universo da educação física. Treinamentos, competição, cooperação, superação, fair play, cultura, pais e mães de atletas. O filme está relacionado aos cuidados que devemos ter com os esportes que são praticados, sendo por lazer, profissionalismo. Todos estes possuem diversos perigos que devemos controlar e nos proteger deles. Aí que aparecem os pais e as mães, que sempre estão querendo muito proteger seus filhos e sempre se preocupam muito com eles. Oi gente, eu sou a Heloise e o meu trabalho eu vou apresentar com o Vini. A gente é do segundo A e nós vamos falar sobre o filme Um Homem Entre Gigantes. O filme Um Homem Entre Gigantes teve o seu lançamento em 2015. Ele tem como personagens principais o Bennett Omalu, que foi feito pelo Will Smith, o Dr. Julian Bales, que foi feito pelo Alec Baldwin, o Dr. Cyril Waite, que foi feito pelo Albert Brooks, e a Prema Mutiso, que foi feita pela Gugu Mbatha-Raw.
O filme é baseado em fatos reais e ele conta a história do neuropatologista forense Dr. Bennett Omalu, que descobriu a doença ETC após analisar o corpo do Mike, que era um jogador de futebol americano. E ele percebeu que quando os jogadores costumavam bater a cabeça durante as partidas de jogos, causava essa doença. E a descoberta foi feita enquanto ele analisava o corpo do jogador. E o cérebro de quem sofre ETC, ele vai se deteriorando e ele vai perdendo a massa e interfere nas funções cerebrais e pode causar perda de memória, comportamento impulsivo ou até mesmo a depressão. E no filme, o doutor, ele quer mostrar a descoberta que ele teve para todos. Só que ele teve que passar por diversas coisas ao longo da pesquisa, como enfrentar a Liga Nacional de Futebol Americano, que não queria que ninguém descobrisse sobre essa doença, sobre como os jogadores ficavam. Só que nessa fase, o Dr. Bennett lutou com a esposa e com as poucas pessoas que estavam acreditando na pesquisa dele e que eles deviam mostrar aquilo para o mundo o que estava acontecendo. Na sua opinião, qual a principal mensagem do filme? A principal mensagem, sob minha concepção, é quando o autor deixa explícito que, assim como diversos outros esportes de contato, no futebol americano pode ocorrer imprevistos e lesões. Portanto, o filme alerta os perigos e que a pessoa deve ter consciência antes de iniciar sua carreira no esporte. Descreva a cena que mais chamou a sua atenção e o porquê dela. A cena que mais me chamou a atenção é quando o protagonista, Bennett, ao final do filme, fez com que as pessoas dessem ouvido às suas pesquisas sobre a doença, pois é uma grande realização para ele, o que dá um ar de conquista. Através dos assuntos já discutidos na sala de educação física, ou por experiências vividas na prática esportiva, relacione o filme ou série com o universo da educação física. O filme se relaciona totalmente com a educação física, já que trata do esporte futebol americano e de uma doença chamada encefalopatia traumática crônica, que ocorre em atletas de tal modalidade, e é relacionada devido a isso. Olá, gente, eu sou o Guilherme Henrique Montebello, de segundo ano A, e o filme que eu escolhi para fazer o podcast de educação física foi o filme Tá Dando Onda, que pode ser assistido pela Netflix. O nome do filme que eu vi é Tá Dando Onda, e os personagens principais são João Frango, Geek, Cado Maverick, Regis Belafonte, Tank Evans, Lani, Mikey, Glenn e o locutor da Span. O filme se trata sobre um pinguim que morava na Antártida e deixou para trás a sua casa com seu irmão e sua mãe para participar do torneio de surf do Big Z, na Ilha do Pengu. E na ida ele fez um amigo que se chamava João o Frango e quando ele chegou na ilha ele se machucou numa onda porque o Tank Evans derrubou ele, porque o Tank Evans não conseguia perder. E então quando ele se machucou, o Big Z foi cuidar dele, que até então estava morto. E depois disso eles viraram melhores amigos e o Zé ajudou ele a fazer a prancha para surfar no campeonato, que se deu muito bem e quase conseguiu levar, mas o João Frango que ganhou em primeiro. Na sua opinião, qual é a principal mensagem do filme ou série? A principal mensagem do filme é dizer que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, que o do Cadu Maverick é ser surfista profissional e também que devemos sempre acreditar nas amizades, pois sem elas não vamos para frente. 2. Descreva a cena que mais chamou a sua atenção e o porquê desta cena. A cena que mais me chamou a atenção foi a cena em que o Big Z supostamente morreu, em que ele percebe que iria perder o campeonato e prefere se fingir de morto do que deixar um legado de derrota para trás.
Através dos assuntos já discutidos na aula, da educação física ou por experiências vividas nas práticas esportivas, relacione o filme ou série com o universo de educação física. Treinamentos, competições, cooperação, superação, fair play, cultura, pais e mães de atletas. Podemos relacionar com o foco e a determinação que temos que ter para ser bons jogadores e atletas nesse meio, tal como o Cadu Maverick teve que ter para conseguir surfar naquela onda gigante que ele pegou no segundo dia de campeonato. E também podemos falar sobre com os pais e mães que a mãe dele deixou ele ir para o campeonato e que se ela não apoiasse ele desde o começo, ele não ia ter ido para frente. E sobre fair play também, porque o Tank Evans ele passava e derrubava todo mundo, e isso não levou ele a lugar nenhum. Ele só perdeu e ficou com fama de vacilão e de derrota, porque ele perdeu no último campeonato dele. Opa, eu sou o João do segundo ano A e o filme sobre o qual eu vou comentar hoje é o Tá Dando Onda. O filme Tá Dando Onda foi lançado em 2007 e seus principais personagens são Cadu Maverick, João Frango, Big Z e Lani. No filme, Cadu Maverick é um jovem pinguim que tem o lendário surfista Big Z como ídolo. Um dia, ele decide deixar sua família e sua cidade natal, chamada Rio de Janeiro, para participar do Big Z Memorial Surf Off, um torneio de surf realizado na ilha Pengu. Cadu acredita que caso vença esse torneio, ganhará respeito e admiração, que é seu grande sonho. Mas lá ele conhece um veterano surfista chamado Grego, com quem aprende que o campeão nem sempre é aquele que chega em primeiro lugar nas competições, mas o que extrai o máximo delas. Questão número 1. Na sua opinião, qual a principal mensagem do filme ou série? Na minha opinião, o filme aborda bastante o conceito de amizade, foco e de determinação. Questão 2. Descreva a cena que mais chamou sua atenção e por que dessa cena. Pra mim foi a cena que supostamente o Big Z morre, porque todo mundo fica bem chocado e sem entender nada. E pra mim essa foi a cena que mais chamou a atenção. Questão 3. Através dos assuntos já discutidos na aula de educação física ou por experiências vividas nas práticas esportivas, relacione o filme ou série com o universo da educação física. Eu botei que pode se relacionar com a questão do foco e determinação que o protagonista do filme tem para alcançar o seu objetivo. E isso, eu botei que isso é exatamente o que todos os atletas precisam para chegar ao seu potencial máximo e para extrair o melhor do seu corpo, e foi isso que eu botei na questão 3. Então é isso. Tamo junto. Os alunos Ian, Iago, João Pedro, Luiz Felipe e Gabriela falarão sobre a série do YouTube Vai Pra Cima Fred e uma reportagem do Globo Esporte, que é a evolução da NBA. Salve, professor. O nosso grupo é composto por mim, Ian, o João Pedro, o Iago e o Luiz. A gente é do segundo ano A e a série que a gente escolheu foi o Vai Pra Cima Fred. A série Vai Pra Cima Fred foi lançada no dia 19 de abril de 2020. O protagonista da série é o apresentador do canal Desimpedidos, o próprio Fred. De personagens secundários, existem os colegas do time do Fred, que alguns deles são o Capita, que também se chama Rodrigo, o Nino, o Mister, o Marinho e o astro aposentado do time, o Falcão. A série mostra o sonho de Fred sendo realizado, que é jogar em um time profissional de futebol. Na minha opinião, a mensagem que a série mostra é que todos podemos alcançar nossos sonhos independente das circunstâncias. Onde o Fred, que depois de adulto, realiza seu sonho jogando pelo Magnus Futsal. As cenas que mais me chamou a atenção foi o último episódio, onde ele consegue fazer o gol e levantar o troféu, e onde ele vai evoluindo com os seus treinamentos. Ele consegue
adivinhar as jogadas, começar a entender com o ajuda do Mister, que é o Ricardinho. O Falcão dá uns toques para ele. E tudo ali foi as melhores cenas. Tipo, Falcão comemorou o gol com ele. Foi legal. Falcão dando as dicas para ele. Foi incrível. E, tipo, através desse assunto, o que teve na educação física que eu vi nessa série, além de passarem os fundamentos nos treinamentos do futsal para ele, ajudarem ele com a prancheta, tinha os treinamentos, os fundamentos, os campeonatos que eles jogaram. Tipo, Fred tentou muito jogar e conseguiu fechar essa série com um grande resultado. A evolução da NBA, o tema que se trata da história de onde começou, de onde está o esporte conhecido como basquete e como chegou até aqui. O nosso tema, que é no caso a evolução da NBA, não é muito discutido atualmente, pois se trata mais mesmo da história, ou seja, da evolução da NBA. A gente escolheu esse tema pois entre todos nós do grupo, o basquete é o esporte que a gente mais pratica e por isso a gente queria se aprofundar mais e saber mais desse esporte. A gente pode relacionar o basquete com a educação física porque qualquer jogador, seja de basquete ou de outra modalidade, ele precisa treinar, tanto na parte aeróbica, muscular, até também na parte tipo de arremessos e etc. E todo esse treinamento tem que ver com uma educação antes, porque assim ele pode se prevenir de às vezes fazer uma lesão no meio dos treinos e se ferir para daí ficar impossibilitado de jogar. Oi, eu sou a Gabriela Elisa de Oliveira Chaves. Eu tô no 2º ano A do ensino médio do Colégio Sinergia e a série que eu escolhi para falar foi Vai Pra Cima Fred. Como eu falei, a série que eu escolhi para falar foi Vai Pra Cima Fred. Ela foi publicada no YouTube no ano de 2020, né, o ano que a gente tá. A série ela é protagonizada pelo apresentador Fred, do Desimpedidos, que na verdade é o maior canal de esportes do YouTube na América Latina, que arrecada em mais de 8 milhões de seguidores. Porém, também tem como personagens principais o Falcão, Rodrigo e Ricardinho. A trama de toda a série vai contar o sonho do Fred se tornar jogador profissional, e que com 30 anos, que na verdade é uma idade considerada bem avançada, ele é escalado como o reforço do Magnus Futsal, que é um time de futsal de Piracicaba, interior de São Paulo. E a partir daí, ele tenta realizar o seu sonho de jogar profissionalmente num time profissional. Eu particularmente creio que a principal mensagem que a série passa é que independente da sua idade ou obstáculo, né, a gente jamais deve desistir dos nossos sonhos, né? A gente vê isso pelo Fred, que com 30 anos, que é uma idade considerada bem avançada, ele conseguiu realizar o sonho dele, ele se esforçou e conseguiu fazer o que ele mais queria. E a cena que mais me chamou a atenção é quando o Fred faz o gol da vitória, faltando apenas 3 segundos para acabar a partida. E a alegria dele, da sua família, é contagiante. E é difícil de não se emocionar, sabe? Acho que isso é uma emoção que vem de todo mundo que viu a série, que é é uma parte muito importante que a série passa. E relacionando a série com o universo da educação física, sobre o que já aprendemos, as diversas lesões no joelho do Fred, pelo fato dele nunca ter tido um treinamento no nível que teve, foi um pouco de superação. Foi superação, né? Como relacionado com a educação física. E também pelo fato dele nunca ter sido um profissional de futsal. E ele foi muito bem no treino e na partida. Outra questão que envolve a superação
é que a emoção dos seus pais ao ver o filho ter realizado o sonho foi a coisa mais bonita da série, né? Que no final da última partida contra o River Plate, o seu pai foi até ele e abraçou. E é impossível de não se emocionar com uma série, com uma cena tão de superação mesmo. Agora a aluna Laisla falará sobre um assunto muito interessante, que é a prática de artes marciais por mulheres para sua defesa pessoal. Olá, gente! Eu sou a Laís Inocêncio de Mello, do 2º ano A do Colégio Sinergia, e o tema que eu escolhi foi a prática de artes marciais por mulheres para defesa pessoal. O tema é a prática de artes marciais por mulheres para defesa pessoal, e ele trata a importância das mulheres aprenderem a se defender e como agir em situações perigosas e prestarem atenção nos sinais de possíveis ataques. A prática das lutas também ajuda na agilidade, na força, no reflexo, na resistência, no raciocínio rápido e melhora também a autoconfiança e autocontrole. E as artes marciais só podem ser usadas na autodefesa em casos de extrema necessidade, onde se corre risco de vida. E as técnicas auxiliam a possibilidade de fuga de uma situação de ameaça. Então, não é um assunto muito discutido, porém ultimamente ele vem tomando uma proporção maior e a busca das mulheres para a defesa pessoal vem aumentando bastante. E de 2018 para 2019 esse número cresceu bastante também, mas há algum tempo, alguns anos, as lutas, as artes marciais, infelizmente, eram consideradas para os homens, mas isso mudou completamente e hoje em dia as mulheres já conquistaram sim o seu espaço nesse núcleo das lutas e existem diversos ícones femininos como a Ronda Rousey, a Kira Gracie, a Amanda Nunes, Gabi Garcia, que são exemplos de lutadoras que já ganharam diversas lutas no MMA, UFC, Jiu-Jitsu. E eu acho extremamente importante esse assunto ser falado, pois todas as mulheres deveriam ter a chance de aprender a defesa pessoal. E quando eu estava pesquisando, me chamou bastante atenção, pois aprendendo a lutar, podemos nos defender contra possíveis agressões e estar em igualdade com os homens. Assim, conquistamos uma autoconfiança o suficiente para lidar com situações de risco. E por experiência própria, eu percebo que quando estamos em treino com os homens, eles tendem a pegar mais leve, pois, não sei, acabam com medo de nos machucar. Mas eu não acho necessário, não vejo necessidade dessa falta de esforço com nós mulheres, já que estamos ali para aprender do mesmo jeito que eles estão e não para medir forças. E eles acabam passando um ar de superioridade e inferioridade para nós. E em muitas lutas, e existem muitas mulheres que têm mais técnicas para derrubar o gênero oposto. E as artes marciais, elas ensinam diversas lições e são como terapias. E eu irei citar o Jiu-Jitsu, que é a arte marcial que eu pratico, e com a luta suave eu aprendi muitos ensinamentos, como a cooperação, a manter a calma, o medo e principalmente a lidar com a ansiedade e os problemas. E o Jiu-Jitsu mudou minha vida completamente, não só na saúde física, mas especialmente na saúde mental. Eu indico a todas as pessoas a praticarem uma arte marcial, pois elas mudam sim a nossa vida em todos os sentidos. A aluna Ellen Yasmin escolheu o filme Eutônia para falar no nosso podcast. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Ellen Yasmin, do 2º ano lá do ensino médio, do Colégio Sinergia. E o meu filme escolhido foi Eutônia, de 2017. A história gira em torno de 3 personagens. A
Tonya Harding, que é a personagem principal e é totalmente dedicada à sua carreira de patinação no gelo. A Lavona Golden, que é a mãe de Tonya e também é muito presente na carreira da filha, mais de forma negativa do que positiva. E o Jeff, que se torna o marido da Tonya no decorrer da história. E também se torna um impasse, né? Porque ele demonstra muitos comportamentos agressivos e abusivos com a Tonya Harding. E também conta um pouco sobre o caso da Nancy Kerrigan, que foi a rival de Tonya, que foi machucada no joelho um dia antes do campeonato de inverno. O que muitas pessoas já sabem é que a vida pessoal conturbada de Tonya Harding sempre chamou mais atenção que o seu talento na patinação artística. E nessa obra bibliográfica mostra toda a sua trajetória, que foi muito cansativa, e também qual é o seu envolvimento com o ataque a Nancy Kerrigan. Na minha opinião, a principal mensagem do filme é as dificuldades e os diversos abusos psicológicos, sexuais ou físicos que os atletas, principalmente mulheres atletas, passam durante toda a trajetória profissional e muitas vezes sem receber nenhum tipo de apoio ou terapia. A cena que mais me chamou a atenção no filme foi a parte em que a Nancy, a rival de Tonya, foi atacada e machucada no joelho pelos capangas, porque eu já sabia que Tonya Harding foi acusada de machucar uma outra competidora antes mesmo de eu assistir o filme e antes dele ser lançado. Entretanto, eu nunca havia pesquisado para saber com detalhes o que de fato aconteceu. E após assistir ao filme, eu pude entender qual o real envolvimento de Tonya e dos conhecidos de Tonya com o crime que acabou com a carreira dela. Relacionando o filme com o universo da educação física, podemos perceber que a protagonista se dedica a vida toda para conquistar o pódio das Olimpíadas de Inverno e mostra que no mundo das práticas esportivas nem tudo é como recomendado pelos órgãos de saúde. Apesar de Tonya se mostrar uma competidora saudável fisicamente, a sua condição mental estava completamente instável e fraca após ela sofrer tantos ataques verbais e físicos por sua família e pelo seu marido, e também lidar com o assédio da mídia por conta de sua fama. Além disso, o filme apresenta de forma explícita o envolvimento abusivo da mãe de Tonya com a carreira da filha, a sujeitando a condições de treino vergonhosas e cansativas e cobrando a perfeição de forma incessante. As alunas Letícia Sagaz e Jamile Ramos escolheram o filme Soul Surf para falar no nosso podcast. Oi, gente! Oi, professor, tudo bem? Eu sou a Letícia Sagaznoli, do segundo ano A do ensino médio, e em função da P1 do segundo bimestre de Educação Física, eu vim falar sobre o filme que eu escolhi e as questões relacionadas ao mesmo. Eu escolhi o filme Soul Surfer, Coragem de Viver. O filme foi gravado nos Estados Unidos e estreou em 2011. O filme conta a história real de Bethany Hamilton, que nasceu no Havaí e é apaixonada por surfar desde criança. A história também mostra sobre a rotina dela com a família e a melhor amiga, que também surfam e apoiam ela nesta vida. Mas quando ela tinha 13 anos, ela resolveu ir surfar num lugar diferente e tudo mudou porque ela sofreu um ataque de tubarão que acabou comprometendo o braço dela. No filme, ele passa uma mensagem de esperança e também de coragem, e
não de forma direta e explícita, mas ele também tem muitas informações que são importantes. E uma delas é que a própria Bethany Hamilton foi dublê na maior parte das cenas de surf. Então, ela surfa até hoje ela é uma surfista profissional. E o filme, ele mostra o cachorro dela, que é a Hannah, e realmente é o cachorro da Bethany na vida real. E no filme, a Ana Sofia Robb, que foi a atriz que fez, ela usou uma luva verde no braço durante todas as filmagens e ele foi apagado durante a pós-produção. Na minha opinião, e assim como já diz no nome do filme, a história tem como foco passar a mensagem de superação e também de coragem. A história real carrega a mensagem. Quando você regressa de uma perda contra todas as possibilidades e nunca diz nunca, encontra uma campeã, já que a Bethany continua até hoje sendo uma campeã mundial de surf e é uma surfista muito admirada. A cena mais chamativa do filme, com certeza, é o acidente da Bethany, que é o eixo da história, já que fala sobre superação e acaba sendo inspiração para muitas meninas que sofreram o mesmo ou acabaram perdendo outros membros em práticas esportivas. O filme é baseado em surf, que é um esporte desenvolvido na água e também é considerado um esporte de aventura. Para surfar, depende 90% da natureza, depende do tipo de fundo da praia, depende do vento, da correnteza, da direção de ondulação e intensidade. Sem contar que na prancha, o surfista está inserido num ambiente praticamente à margem da urbanidade. Por conta dos movimentos de remada constante para voltar para o fundo e de repente quebrar ondas mais fortes, ondas mais frequentes, o surf pode ser considerado um esporte que reúne características aeróbicas e também de explosão. Então, pegar ondas, principalmente as maiores, libera muita adrenalina. Por isso que todos os surfistas ficam viciados na prática. Às vezes, eles extrapolam no surf e só conseguem sentir o resultado do esporte quando chegam em casa ou depois de um determinado tempo. Olá, gente. Eu sou a Jamile Ramos, da turma do 2º ano A do ensino médio. E o filme que eu escolhi para apresentar hoje foi o Soul Surfer, Coragem de Viver. O filme que eu escolhi, Soul Surfer, foi lançado no dia 8 de abril de 2011. Os principais personagens do filme é Bethany, Tom, Sarah, Alana, Holt e Malina. A história do filme é verídica, na qual conta sobre a Bethany, uma surfista que perdeu um braço devido a um ataque de tubarão. Depois do ataque, ela sofre muito com a recuperação e as dificuldades que ela sofreu praticando surf com apenas um braço. Porém, com o auxílio de sua família e seus amigos, Bethany começou a se dedicar muito em seus treinos para poder participar novamente das suas competições, na qual ela era a preferida de todos. Na sua opinião, qual a principal mensagem do filme ou série? A fé é um elemento presente durante o filme inteiro, tanto da parte de Bethany quanto de seus pais. Mesmo para aqueles que não seguem alguma religião, é bonito ver que é através da fé que eles encontram forças para recomeçar. Bethany superou a perda do braço de um jeito que emocionou qualquer um, pois ela teve que passar por muitas dificuldades e se tornou bastante dependente dos seus pais e amigos, e isso deixou ela insegura em muitas situações. Porém, ela não desistiu, apesar dessas dificuldades. Descreva a cena que mais chamou a sua atenção e por que dessa cena. A cena que mais me chamou a atenção foi quando o tubarão mordeu o braço dela. Então, tentei me imaginar nessa situação e o quanto eu ficaria apavorada e traumatizada pelo resto da minha vida. Através dos assuntos já discutidos na aula de educação física ou por experiências vividas nas práticas esportivas, relacione o filme com o universo da educação física. No filme, é retratado um esporte que é o surf.
Bethany treinava muito com seus amigos e participava de várias competições. Basicamente, o surf consiste no deslize pelas ondas do mar através de uma prancha. Para se equilibrar em uma prancha é preciso prática e postura correta, além de agilidade para driblar os obstáculos no mar. Isso trará mais equilíbrio ao corpo, fazendo com que esse benefício seja notado dentro e fora do mar. O surf possui muitos benefícios. Ficar em pé numa prancha exige muito esforço. Consequentemente, esse esforço repetitivo tonificará a musculatura. Os movimentos realizados durante uma sessão de surf trabalham todos os músculos do corpo de uma só vez, além de que esse esporte auxilia muito no emagrecimento. Os alunos Pedro Chile e Augusto escolheram falar sobre a vida de atleta na adolescência. Fala galera, meu nome é Pedro Chile, eu estou fazendo trabalho com o Augusto do segundo ano A e o assunto que a gente escolheu foi vida de atleta na adolescência. A vida de um atleta na adolescência está relacionada a inúmeros benefícios. A saúde no longo prazo e a aquisição de hábitos saudáveis para o resto da vida e, portanto, deve ser bem incentivada. E é muito importante que um atleta seja acompanhado por um treinador e principalmente de um nutricionista, pois o gasto de energia é frequente. Já que se trata de uma fase de rápido crescimento e geralmente de alto gasto de energia devido aos níveis de atividade frequente. É particularmente durante a adolescência que a boa parte dos hábitos alimentares que são levados para a fase adulta. Uma alimentação saudável e que forneça energia de nutrientes suficientes é fundamental não somente para o desempenho esportivo, mas também para que o crescimento e desenvolvimento ocorra adequadamente. 1. Este tema escolhido é bem discutido atualmente? Na sua opinião, qual a importância deste assunto? Sim, pois é de grande importância manter a saúde dos jovens, já que eles serão a nova geração de adultos. 2. Através da pesquisa sobre o assunto, o que mais chamou a sua atenção e por quê? Além da disposição a uma vida mais saudável, com menor tendência ao sedentarismo na fase adulta, o que já serve de prevenção para problemas de saúde, como obesidade, pressão alta e mortalidade cardiovascular. 3. Através dos assuntos já discutidos na aula de educação física, ou por experiências vividas nas suas práticas esportivas, relacione o tema com o universo da educação física. De forma gradual, os adolescentes vêm percebendo que é necessária a prática de esportes no cotidiano, já que além de ser algo saudável para o corpo, também é para a mente. O universo da educação física e a vida de atleta na adolescência estão unidos. A educação física nas escolas ensina os métodos corretos e mais eficazes de fazer quaisquer esporte, assim auxiliando os adolescentes a fazerem o que gostam e de maneira correta e segura. O podcast da Educação Física teve como objetivo proporcionar aos alunos assistir os filmes e séries, ou até mesmo pesquisar determinados assuntos relacionando com a educação física além das quadras, obtendo um excelente resultado, pois desenvolveram ótimos roteiros com essa proposta.